Quando falamos em mistérios, no que você pensa? Chupacabra? Atlântida? Pois conheça 8 mistérios aterrorizantes dos quais você, provavelmente, nunca ouviu falar e que irão dar pano para manga naquelas conversas de bar. E se você conhecer algum mistério não tão famoso ou quiser relatar alguma história misteriosa da qual você foi o protagonista, sinta-se à vontade para contribuir nos comentários. Mas antes, se inscreve no canal e curte o vídeo. 8 mistérios aterrorizantes que você não conhecia. Então roda a roleta, e vamos pro vídeo. Shanti Deva. Em 1930, uma indiana de 4 anos disse que já tinha vivido em um lugar chamado Mutra, que ela foi uma mãe de 3 filhos e que morreu dando à luz. Seu nome anterior havia sido Ludji. Como ela insistia na história, os pais de Shanti investigaram tudo e descobriram que realmente há uma vila chamada Mutra e que, recentemente, uma mulher chamada Ludji havia morrido lá. Eles levaram Shanti ao local e ela começou a falar no dialeto da região. Reconheceu seu ex-marido e seus filhos e confirmou alguns fatos que só Ludji saberia. Reencarnação 2. SS Orang Medan. Em fevereiro de 1948, o barco holandês SS Orang Medan, que navegava as águas da Indonésia, mandou um recado aterrorizante para todos os navios que conseguiam captar suas mensagens. A mensagem era: todos os oficiais e o capitão estão mortos na ponte e na sala de mapas. Possivelmente toda a tripulação está morta. Essa mensagem foi seguida por um código Morse indescritível que, depois, foi seguido pelas seguintes palavras: eu morro. Quando o primeiro barco de resgate se aproximou do SS Orang Medan, eles viram que não havia movimentação no navio e mandaram uma equipe para lá. O que eles viram foi aterrorizante: toda a tripulação estava morta, com os olhos arregalados voltados para o sol, com os braços esticados e com uma expressão de horror congelada em suas faces. A equipe de resgate decidiu guinchar o SS Orang Medan até o porto mais próximo, mas antes que eles pudessem fazer isso, o navio explodiu e depois afundou. Até hoje ninguém sabe o que houve. 3. O fantasma de Fred Jackson. As fotos acima, tirada em 1919, foi publicada em 1975 por Victor Goddard, um oficial da RAF, Força Aérea Real, da Inglaterra. O retrato mostra o esquadrão de Goddard, que havia servido na Primeira Guerra Mundial. Um rosto borrado extra aparece ao lado de outro oficial. Dizem ser o rosto de Fred Jackson, um mecânico que havia sido morto por acidente 2 dias antes da foto ser tirada. Outros membros do esquadrão reconheceram a face de Jackson. Acreditam que Fred não teria percebido que estava morto e teria aparecido para a foto mesmo assim. Bizarro. 4. A ponte Overtoll. Na ponte Overtoll, como você pode ver, uma ponte de arcos, que fica localizada na Escócia. Construída em 1859, ela ficou famosa pelo número inacreditável de cachorros que, aparentemente, se suicidaram, pulando dela. Os incidentes começaram a ser notados nos anos 50, quando cães, normalmente colis, pulavam da ponte sem nenhuma explicação. E, em casos que os cachorros sobreviviam à queda e se recuperavam, eles voltavam à ponte para se atirar novamente. O pior é que eles costumam pular do mesmo lado da ponte no mesmo lugar, do lado direito, entre os 2 últimos arcos. Algumas pessoas acreditam, e não dá para tirar a razão delas, que a ponte é assombrada. Em 1994, um cara jogou seu filho, um bebê, da ponte acreditando que ele era o anticristo. Depois o mesmo homem tentou se suicidar se jogando da ponte. Outros acreditam que a ponte seja um lugar em que a barreira entre nosso mundo e o além seja mais fina. Seja como for, alguém se voluntaria a dar uma volta por lá? 5. James Urso. No ano de 1873, no dia 3 de setembro, James aceitou o desafio de quebrar o recorde de velocidade, a pé, do percurso entre as cidades de Leamington e Coventry. 2 amigos então o acompanharam, a cavalo. Um deles, Emerson Burns, levou sua câmera com ele e ia tirando fotos, enquanto Orson conversava alegremente com eles. Segundo os amigos, eles olharam para frente por um breve instante quando ouviram um grito de agonia de Orson. Pensando que ele havia tropeçado, eles voltaram para ajudá-lo. Só que não encontraram nada nem ninguém. O Orson havia simplesmente desaparecido. Burns até tirou fotos da estrada,
que mostrava pegadas de Burns andando normalmente, depois como se ele havia tropeçado e depois mais nada, como se ele não houvesse mais tocado o chão. Eles chamaram a polícia, que levou os cães farejadores. Por algum motivo, os bichos não queriam se aproximar do local em que James havia caído. O Urson nunca mais foi visto. 6. As pegadas do demo na área próxima de Devon. Em fevereiro de 1855, uma série de pegadas estranhas apareceu na neve, depois de uma pesada tempestade. Elas tinham a forma de cascos e seguiam em linha reta por um percurso inacreditável de 160 quilômetros, basicamente em linha reta, sem desviar de rios congelados, casas e qualquer outro obstáculo. Seja lá que criatura foi, ela caminhou em linha reta, pelos lados de paredes e telhados. Também surgiram boatos de que uma criatura parecida com o demônio havia sido avistada. Os cidadãos se armaram para enfrentar a criatura, mas não encontraram nada. Recentemente, em março de 2009, marcas como aquelas foram encontradas novamente em Devon. Você pode vê-las nas fotos acima. 7. Felicia Felix mentor. Há registros que Felicia havia morrido em 1907, depois de uma doença que, segundo os haitianos, acomete aquelas pessoas que devem se tornar zumbis. Em 1936, uma mulher nua, ou com roupas rasgadas, dependendo da fonte, foi encontrada andando sem rumo nas ruas, quando finalmente tomou o caminho de uma fazenda que ela dizia pertencer ao seu pai. Quando ela chegou lá, seu marido a reconheceu e, por causa de sua saúde, ela foi levada a um hospital. O médico que a tratou diz que seu comportamento era muito estranho. Ela ria sem emoção e sem motivo, falava de si mesma na terceira pessoa, havia perdido o senso de tempo e não se importava com as coisas em volta dela. Seria Felicia um zumbi? 8. As misteriosas esferas metálicas do Brasil. Nas florestas do norte do Brasil, pessoas dizem ver muitas esferas metálicas misteriosas, que emitem um leve zumbido e que, por vezes, as perseguem pelas ruas. Quando vistas, elas emitem luz e, elas não só são de procedência desconhecida, como testemunhas afirmam que elas são letais. Pessoas expostas a elas sofrem de dor por dias a fio e algumas que são atingidas pelos raios de luz morreriam na hora. Curtiu o vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho.